Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang, e aqui nós estamos mais uma vez para compartilhar com você uma mensagem de edificação, uma reflexão, uma curiosidade à luz da Bíblia. E o vídeo de hoje nós vamos trazer um esclarecimento à luz da Bíblia sobre algumas coisas que Satanás não pode fazer. Isso mesmo que você ouviu. Coisas que Satanás não pode fazer. E também nós temos uma frase que nós achamos muito importante também compartilhar com você, que diz assim: o diabo não tem a força que você imagina. Saiba por quê. Isso tudo nós vamos apresentar no nosso vídeo de hoje. Mas antes eu quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e, aproveitando a oportunidade, já ative o sininho das notificações, para que você possa ser notificado quando novos vídeos forem lançados, você ser notificado de primeira mão. Também convidamos a você para compartilhar este vídeo com mais pessoas, para que outras pessoas além de nós possam ter o conhecimento que nós estamos adquirindo através da palavra de Deus. E também não esqueça de deixar o seu like, é muito importante o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Neste momento em que estamos falando, aproveita a oportunidade, vai ali no canto da tela, já se inscreva, ative o sininho das notificações e também deixe o seu like. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje? 5 coisas que Satanás não pode fazer. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais. E se quisermos ter êxito nesta guerra contra o inimigo, devemos saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Vou te mostrar neste vídeo 5 coisas que Satanás não pode fazer de acordo com a Bíblia Sagrada. Sabemos que as pessoas elas falam muito sobre o poder do inimigo. E isso dá a impressão de que ele tem mais poder do que Jesus. É claro que ele é muito poderoso, mas o seu poder é limitado, porque é Deus quem está no controle e o diabo só pode fazer aquilo que o Senhor permite. Então preste muita atenção a esta mensagem, porque vai fazer muita diferença nas batalhas espirituais que você enfrenta todo dia. Primeira coisa que Satanás não pode fazer: Satanás não pode te tentar sem a permissão de Deus. Vamos ler um texto conhecido. Observe o que está escrito. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 3. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus foi para o deserto, passar um tempo sozinho com o Pai e se preparar para os 3 anos e meio de ministério. E no final dos 40 dias de jejum, quem aparece para tentá-lo? Satanás. O diabo queria que Jesus saciasse sua fome, que era um desejo da carne naquele momento, e disse para ele transformar as pedras em pães. Mas Cristo resistiu, porque sabia que essa decisão demonstraria que ele não estava confiando no Pai. E da mesma forma hoje, Satanás continua nos testando, mas como já falamos, ele só poderá fazer alguma coisa se Deus permitir. E Deus, ele só vai permitir quando ele sabe que conseguiremos resistir. Observe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens.
E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Segunda coisa que Satanás não pode fazer: Satanás não pode ler a sua mente. Um erro muito comum que os cristãos costumam cometer é achar que o diabo tem poder de ler a nossa mente e descobrir quais são os nossos pensamentos. E por esse motivo, muitos vivem com medo e até entram em depressão. Mas observe uma coisa: por mais observador e atento que o inimigo seja, ele não pode ler as nossas mentes. Preste atenção ao que a Bíblia nos diz no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 39. Ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só o Senhor conhece o coração do homem. Só Deus sabe o que se passa na cabeça do ser humano. Ele conhece cada um dos nossos pensamentos, até os mais íntimos. E o fato do diabo não poder ler nossa mente não quer dizer que devemos ficar tranquilos. O inimigo ele estuda o comportamento humano desde que Adão e Eva foram criados, e por isso ele sabe muito bem como cada um de nós costuma agir diante das situações. Ele conhece a nossa natureza pecaminosa e por isso ele consegue prever se nós estamos caindo em tentação ou fazendo escolhas erradas. É por isso que a Bíblia diz que ele é como um leão que anda ao nosso derredor procurando a quem possa devorar. Terceira coisa que Satanás não pode fazer: Satanás não pode te forçar a pecar. Outra coisa que Satanás não pode fazer é nos forçar a cometer algum pecado. Observe o que a Bíblia diz em Tiago: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Isso mostra que a tentação vem por causa dos nossos desejos pecaminosos. Porém, observe só, ser tentado não é pecado. O problema está em cair na tentação, fazendo aquilo que Deus não aprova. Satanás até pode controlar a nossa mente e o coração das pessoas que não se entregaram completamente a Jesus. Mas nós, que somos cristãos e vivemos debaixo da graça de Deus, não podemos ser forçados pelo inimigo a pecar. Então, se é assim, por que nós continuamos pecando? Por causa de nós mesmos, por causa da nossa carne, das nossas fraquezas, desejos e por não buscar a Deus como deveríamos. E Jesus disse que toda pessoa que vive pecando, ela acaba por ser escrava do pecado, conforme está lá em João 8,34. Então devemos tomar muito cuidado para não voltar à vida antiga que nós tínhamos. Quarta coisa que Satanás não pode fazer: Satanás não pode te fazer sofrer sem a permissão de Deus. Você lembra da história de Jó? A Bíblia diz que Jó era sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, conforme Jó 1:1. O próprio Deus chegou a testemunhar que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. De acordo com o texto bíblico, um certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais e os anjos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. Só que no meio deles estava Satanás. Ele disse que tinha observado Jó e pediu para causar sofrimento na vida dele, porque ele achava que Jó só era fiel a Deus porque era abençoado e rico. Ou seja, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira e que se ele perdesse tudo, com certeza iria blasfemar contra Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás colocasse Jó em um teste, podendo tocar em tudo que ele tinha, menos na sua vida, conforme Jó 1:12. Então, com a permissão de Deus, preste atenção, Jó perdeu todos os seus gados,
seus servos foram mortos, e como se não bastasse, seus filhos que estavam reunidos na casa do irmão mais novo morreram, quando um vento muito forte soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. E o fim dessa história todo mundo já sabe. Jó ficou firme até o fim e Deus restituiu tudo que ele havia perdido e lhe deu em dobro. Mas o mais importante disso tudo é enxergarmos que o inimigo não pode nos causar dor e sofrimento sem a permissão de Deus. Por isso, quando as coisas não estiverem saindo de acordo com o que você esperava e você esteja sofrendo por causa disso, lembre-se de que o Senhor continua no controle da situação e que o seu choro, ele tem dia e tem hora para acabar. Então seja como Jó, que mesmo vivendo o pior momento da sua vida, não deixou de louvar e adorar a Deus um dia sequer. Mesmo destruído por dentro e por fora, ele nunca duvidou do poder e da bondade de Deus. Quinta coisa que Satanás não pode fazer. Satanás não pode te impedir de ser salvo. Certa feita, o apóstolo Pedro disse aos sacerdotes do templo. Observe só o registro de Atos 4, 10 a 12. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro estava mostrando aos judeus, naquele momento, que somente Cristo é capaz de oferecer a salvação a alguém. Assim como o diabo não é capaz de nos salvar e nos dar a vida eterna, ele também não pode nos impedir de receber a salvação. Ele pode nos oprimir, pode nos afastar de Deus, pode nos convencer a fazer escolhas erradas e até nos levar a crer que o Senhor não tem poder sobre nossas vidas. Porém, ele não pode matar a esperança em nosso coração e destruir a nossa fé. Só nós podemos deixar isso acontecer quando nos afastamos de Deus. Por isso, não se engane quando as pessoas te disserem que todos os caminhos levam a Deus e que no fim todos serão salvos. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por mais que você esteja passando por um momento difícil e o diabo sopre mentiras na sua mente, de que Deus não existe ou que ele não se importa com você, não perca sua fé em Deus, porque ele é o único que nunca vai te abandonar e já provou o seu grande amor ao enviar Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Se você nos acompanhou até agora, se você gostou deste vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e você receberá a notificação dos próximos vídeos que serão lançados. Também compartilhe este vídeo com mais pessoas e não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para nós. E que Deus abençoe grandemente a tua vida.